Olá, podcast ONU News vai conversar com Alexandre Caldas, o especialista das Nações Unidas, que trata de áreas que vão desde dados, tecnologia, vão também para inovação. Futuro é um tema que vai juntar líderes mundiais aqui nas Nações Unidas para debater vários temas para, enfim, explorar novas realidades e desafios para os tempos que se aproximam. Mas o Filipe vai falar primeiro do Alexandre Caldas, que está aqui conosco. Claro, bom, a gente recebe com muito prazer Alexandre Caldas, que é diretor da ONU em temas de tecnologia, inovação e Big Data, presidente da rede geoespacial da ONU e chefe de alertas antecipados e análise de dados do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA. Seja muito bem-vindo, Alexandre, e obrigado por conversar conosco. Muito obrigado e é um grato prazer estar aqui convosco e partilhar convosco algumas ideias nestas áreas de como a tecnologia, os grandes dados e os alertas podem ajudar a humanidade. Vamos falar primeiro de salas de situação. Várias plataformas, muitos dados reunidos relativos a muitas agências das Nações Unidas para tomada de decisões. Como é que esta prática que vai, portanto, estudar dados ambientais, até o universo muito mais amplo, vai de alguma maneira fazer refletir esta iniciativa, um mapa, uma humanidade? Vamos pensar da seguinte forma, como o doutor falou, o mundo atravessa uma série de crises. Na área ambiental temos a tripla crise planetária, que vai desde as mudanças do clima, passa pela perda de biodiversidade e a poluição e a gestão dos lixos. Num cenário de crise, é importante que se tenha uma sala de situação para ajudar a gerir o processo de crise. E essa gestão do processo de crise faz desde a preparação, a prevenção, a resposta ao evento e depois a recuperação, que são uns cenários de desastre e de risco. Uma sala de situação traz para esse conjunto primeiro os dados, depois a informação, depois o conhecimento, para que a tomada de decisões possa, nessas várias fases, preparação, resposta e recuperação, possa ser feita de uma forma mais ágil, mais efetiva, muito mais eficiente. Começamos por implementar isto na área ambiental, ao criar uma sala de situação para o ambiente, o que chamamos a World Environment Situation Room, com mais de 33 parceiros distribuídos por todo o mundo, não é? De vários setores, não só organismos internacionais e o sistema das Nações Unidas, mas também parceiros privados, grandes empresas de tecnologia, mas também parceiros da sociedade civil, como as associações de citizen science ou da ciência ligada à sociedade. Portanto, estes são sistemas, isto para dizer que estas salas de situação são sistemas distribuídos. Distribuídos quer em termos intersetores, de parcerias, quer sistemas tecnológicos distribuídos, espalhados pelo mundo, só assim é que podem combater. Portanto, começámos pela área ambiental e depois avançámos para a área de todos os organismos, as entidades das Nações Unidas, na área geoespacial. Porquê o geoespacial? Porque a tecnologia geoespacial é fundamental para localizar a informação. Mais de 90% da informação útil é geolocalizável. E isso é muito importante porque vamos abarcar desde o global, ao regional, até ao local das comunidades. Portanto, mais uma vez, uma característica das salas de situação. Este projeto que falamos agora de um mapa, uma humanidade, põe num espaço, numa sala de situação geoespacial, essa mesma informação. De um mapa que depois leva à informação de várias camadas. Vamos pensar, por exemplo, na camada do desenvolvimento sustentável, que é fornecida pela área do Banco Mundial, que fornece os dados na área da agricultura, da área económica, na área da população, pelos dados da UNFPA, na área do ambiente, pela UNEP e pelas outras entidades ligadas ao ambiente. Isto na área do desenvolvimento sustentável. Mas depois, esta informação vai ser conjugada, daí a sala de situação, com a informação sobre paz e segurança e conflitos. E então aí temos as outras agências, o UNHCR, o WFP,
todas essas agentes, peço falar na sigla inglesa, mas das Nações Unidas, que trabalham na área da segurança, logística e na área da paz. E todas estas camadas de informação vão sendo conjugadas na tal sala de situação para ajudar à tomada de decisões. Claro, e sem dúvida isso é uma abordagem que contribui para que a ONU tenha um novo olhar sobre essas crises, né, que estão conectadas, e tem uma abordagem mais modernizada, uma ONU do futuro, digamos assim, para olhar para tantas crises sobrepostas. Mas eu queria, Alexandre, que você pudesse citar exemplos assim nos países de língua portuguesa de como esse tipo de abordagem de sala de situação, de análise de dados, tem contribuído para a prevenção ou para a resposta a crises. Eu vou dar 2 exemplos. Um dos países de língua portuguesa, que me é muito caro, portanto é o país onde nasci, em Moçambique, que é como os sistemas de alerta rápido no combate a um desastre natural, que é muito típico e sistemático em Moçambique, não só em Moçambique, mas abarca Madagascar, Moçambique, o Malawi e depois o Zimbábue. O ciclone tropical, que arrasa com cerca de 2 anos, 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos no máximo, arrasa esta zona especificamente. É um ciclone tropical que em si é um evento climático, mas que provoca cheias, provoca depois, na mesma zona onde acontece, secas profundas no ano seguinte, e provoca uma destruição massiva, um desastre natural que provoca uma destruição massiva e de todos os sistemas de saúde, os sistemas de educação, os sistemas socioeconómicos de Moçambique e destes países. Naturalmente, foi preparada em conjunto, em parceria com as entidades locais, e as agências das Nações Unidas envolvidas envolvem o WFP, o UNHCR, o UNFPA, o Resident Coordinator das Nações Unidas em Moçambique, a UNEP, o UN-Habitat. Portanto, estamos a falar numa UN que em conjunto suporta os parceiros nacionais e locais para o combate a esta situação de desastre natural. Naturalmente, estamos a falar de uma sala de situação que é de Moçambique, em que o sistema das Nações Unidas apoia e dá o apoio técnico necessário para responder à situação. Interessante, agora não num país de língua portuguesa, mas na Tanzânia, foi lançada a primeira sala de situação de controle de Early Warning for All, da grande iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas para um sistema de alerta rápidos que abranja todos os países do mundo. E na Tanzânia foi lançado como parte de uma rede de centros que vai ser distribuída por toda a África, de uma sala de situação especializada para os alertas rápidos para os desastres naturais, que envolvem não só o clima, envolvem os conflitos em toda a África. Portanto, isto é um bom exemplo de como este modelo das salas de situação pode ser replicado e ser escalado para o global. Estes sistemas do Programa das Nações Unidas do Secretário-Geral para os alertas rápidos, para todos, tem um significado especial em termos de futuro, porque estamos a falar que neste momento apenas 50% das nações do mundo, dos 193 países das Nações Unidas, estão dotados com algum tipo de alerta rápido. Apenas 50%. Portanto, o grande objetivo é um plano de ação que vai até 2027, para dotar pelo menos todos os países do mundo de algum sistema de alerta rápido. Portanto, o que vai acontecer é que muitas destas salas de situação vão começar a aparecer em muitos dos países do mundo, principalmente o sul global, que abarca, que são os países onde este tipo de impactos tem um impacto 5 vezes superior em relação aos outros países. Portanto, os países em desenvolvimento e os países do sul global sofrem particularmente de desastres. E o impacto lá é imensamente superior. Portanto, daí que a Tanzânia tenha dado o exemplo de ser o primeiro país, e em África, onde se foi instalado esse tipo de sala de situação. Alexandre Caldas, o secretário-geral vem dando alerta. Vem aí incertezas e mudanças disruptivas. Portanto, o PNUMA fez um estudo, identificou 18 sinais de mudança que precisam de atenção em todo o mundo. Como é que a ONU pode atuar
de uma forma inovadora, portanto, diante deste tipo de previsão estratégica que se está a fazer, como a do PNUMA? A previsão estratégica é particularmente importante porque a complexidade, a incerteza e a instabilidade são três drivers que não só existem neste momento, como vão aumentar no futuro próximo. Portanto, nas próximas décadas, vamos olhar, por exemplo, para vários cenários temporais, no curto prazo até 2030, no médio prazo 2030 até 2050, no muito longo prazo a partir de 2050. Estamos a falar em escalas temporais desta natureza. Estes três drivers de mudança, a complexidade, a incerteza e a instabilidade, vão aumentar. O que isto significa é que os planos estratégicos, vamos pensar no framework dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos mais 250 indicadores para estes 17 objetivos. Quando se estabelece um plano a 15 anos para a humanidade, que abarca os 193 países das Nações Unidas, estes planos estratégicos globais vão ter que passar a estar preparados para os três fatores, para a complexidade, a incerteza e a instabilidade. É disto que estamos a falar em fazer perspectiva estratégica, de adaptar os planos estratégicos para serem resilientes e estabelecerem cenários diferentes consoante as situações que vão aparecendo. Dando o caso do trabalho que foi efetuado, agora publicado pelo PNUMA, na área de perspectiva estratégica ambiental. Dá para perceber que, perante os 18 sinais de mudança no futuro, tem que se estabelecer cenários de resposta diferentes consoante os sinais que vão se tornando realidade. É aí que está o valor da perspectiva estratégica, de preparar os sistemas e preparar as entidades para agirem de forma diferente, em cenários diferentes, consoante os sinais que vão emergindo. Não só na área ambiental, isto é significativo, é muito significativo, por exemplo, na área da paz e segurança. Não? Portanto, é muito óbvio que nestes três cenários temporais, até 2030 a 2050 e após 2050, as mudanças que se vão registrar na área da paz e segurança vão afetar de forma brutal o sistema das Nações Unidas. Portanto, a perspectiva estratégica vai preparar, tornando mais resiliente, o estabelecimento de cenários para esses fatores que vão evoluindo. Eu espero que isto dê uma noção de como é que vai ser absolutamente estratégico preparar os próximos planos de uma forma mais resiliente e com mais perspectiva estratégica. E dei esses dois exemplos de forma propositada porque afeta vários dos pilares das Nações Unidas. Não só o desenvolvimento sustentável e o framework dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, mas também a paz e segurança. Portanto, temos que ser realistas e dizer que hoje em dia os planos estratégicos não estavam preparados para estas alterações. Não eram estabelecidos com perspectiva estratégica. E, portanto, vamos ter que readaptá-los e passar a fazer os planos adotando esta perspectiva estratégica, integrando esta perspectiva estratégica. Alexandre, já para a gente partir para a conclusão dessa conversa super interessante, só queria que você comentasse bem rapidamente um outro aspecto do trabalho também com dados, que não se trata só de tecnologia e computadores, mas também de ouvir as populações, inclusive povos tradicionais, povos indígenas. Então, como é que esse elemento da ciência cidadã também contribui para que a ONU esteja preparada de fato para lidar com esse futuro que está chegando aí com tantos desafios? Estamos a falar da consulta e do trabalho em comunidades, da participação das comunidades na elaboração de soluções.
Um exemplo muito concreto que trabalhamos em África, em países da África, na Sierra Leoa e outros países da África, também Moçambique, também Angola, foi na gestão dos cursos de água, dos rios, como é que as populações, e utilizando técnicas como Citizen Science, a ciência social, podem colaborar para não só a recolha dos dados, mas o tratamento dos dados e a tomada de decisões diretamente. E é um exemplo muito bem sucedido de participação colaborativa das comunidades em soluções que trazem soluções para a gestão das águas, por exemplo. Não é? Temos um outro exemplo, e está a acontecer num projeto em Timor-Leste, onde a mesma metodologia de gestão participativa das comunidades e a ação participativa das comunidades no terreno, isto envolve também capacitação, como é óbvio, mas para a gestão da qualidade do ar ambiental. Existe uma variável muito interessante que as pessoas não conhecem, que é o PM2.5, que mede a qualidade do ar. Hoje em dia, 90% da população mundial, dos 8 bilhões de pessoas, vivem em condições com falta de qualidade do ar ambiental. Em Timor-Leste está-se a desenvolver este projeto, também à escala das comunidades, para dotar as comunidades de capacidade não só de recolha dos dados, com a instalação de sensores para a qualidade do ar ambiental, mas também depois de análise dos dados e da ação para que esses planos de urbanismo, etc., possam responder ao problema da qualidade ambiental. São dois exemplos de que pode haver uma tendência para tornar estes projetos e estes planos muito top-down. Não. Muitos destes projetos vão beneficiar exatamente da perspectiva de como é que as comunidades locais podem participar ativamente em soluções que vão resolver muitos destes problemas. E estes acho que são bons exemplos de como isto acontece. Poderia dar um terceiro exemplo, como estamos a falar de uma comunidade lusófona também interessante, o mesmo género de metodologia está a ser utilizado no Brasil, na área da perda de biodiversidade e da desflorestação, como é um caso muito típico na Amazónia e no Brasil, para que as comunidades locais possam ativamente participar nos processos de como combater a desflorestação e como proteger a biodiversidade. São exemplos de como é muito mais efetiva muitas vezes a participação na área das comunidades e na área local do que a implementação de projetos só à escala global. Não é? Obviamente depois estes projetos podem escalar e replicar à escala muito global. E mesmo para terminar, como é que esta ONU do futuro, com análises preditivas, com modelos de risco, pode melhorar, por exemplo, áreas vitais como ação humanitária ou manutenção e consolidação da paz? Vamos aplicar aquilo que é a fronteira nesta capacidade predictiva, não é? Fala-se hoje muito da inteligência artificial, conjugada com os grandes dados, não é? Aliás, o que agora se tornou comum, como o ChatGPT, as tecnologias generativas, são um bom exemplo disso. É pela capacidade de amalgamarem dados de uma forma massiva e de criarem informação e conhecimento em cima desses dados, vão poder ajudar, como por exemplo, se nós mapearmos os fluxos migratórios numa ação de conflito, numa zona de conflito, podemos prever ou ajudar a prever a ação de como os movimentos das pessoas deslocadas, não é? Os refugiados, mas não só, portanto, as pessoas que, dada a ação de conflito, vão estar em situação de risco, e conseguimos estabelecer 2-3 cenários. Se o cenário de guerra permanecer durante um curto espaço de tempo, se conseguir encontrar uma solução, os movimentos migratórios e as pessoas deslocadas vão acabar por se expandir desta forma. Se o outro cenário não acontecer dessa forma, se houver um processo de paz e de reconciliação, como é que poderemos agir? Isto é um bom exemplo de como é que diretamente a utilização destas tecnologias vão passar a ser utilizadas. Obviamente que isto vai permitir proteger as populações, os direitos humanos das populações envolvidas, de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais célere e mais fundamentada, não é?
porque a pessoa está dotada dessa capacidade no terreno. Eu vou dar um exemplo muito mais palpável, por exemplo, a utilização da inteligência artificial no combate à pesca ilegal. Porquê? Porque a utilização de geossatélites, não é, permite identificar a movimentação dos barcos em qualquer zona do mundo. Isto em tempo real. Não é? Se implementarmos modelos de inteligência artificial em cima dessas camadas de dados, podemos prever onde é que estão as zonas e identificar as zonas de pesca ilegal de diversas formas no mundo. Não é? São exemplos muito concretos de como esta ação vai passar a ser utilizada. Numa reunião que fizemos a semana passada com a municipalidade de Xangai, eles demonstraram-nos que estão a conseguir fazer a capacidade de previsão de cheias, de inundações, a capacidade de previsão neste momento com 10 dias de antecedência. E a Europa tinha modelos preditivos que apontavam para 7 dias de antecedência. Ora, estamos a falar em ganhar 3 dias em antecedência, em preparação, em prevenção, num combate de um cenário de uma inundação que poderia matar, poderia tirar a vida a milhões de pessoas. Não é? Exatamente. O que os exemplos deixam claro é que a capacidade de previsão pode salvar vidas. Né? Então, com isso, a gente agradece muito a sua participação aqui, Alexandre, por trazer essa dimensão tão inovadora de como a ONU está se reinventando para lidar com tantos desafios e de uma forma mais eficiente. Eu costumo simplificar, eu sou a pessoa que agradeço esta oportunidade, eu costumo simplificar em 3 P's. E os 3 P's é as pessoas, porque estamos a falar em 8 bilhões de pessoas, uma humanidade. Não é? Os países, o segundo P é os países, estamos a falar em 193 nações, e eu dou um foco muito especial aos países em desenvolvimento, aos países do sul global, porque são esses onde o impacto humanitário é maior. E o terceiro P é o planeta, porque todos vivemos num planeta. Portanto, são as pessoas, os países e o planeta. E o interessante é que isto abrange todas as línguas, porque em quase todas as línguas os 3 P's aplicam-se, people, places and planet. Portanto, em muitas línguas os mesmos P's aplicam-se. Portanto, a capacidade de utilizar tecnologias para salvar vidas e proteger a propriedade vai impactar nestes 3 P's, nas pessoas, nos países e no planeta. Muito obrigado. Alexandre Caldas foi o convidado neste podcast ONU News. Falou-nos de Big Data, falou-nos de inovação e tecnologia, mas acima de tudo do futuro que reunirá líderes das Nações Unidas aqui em Nova Iorque.